que teria que, de alguma maneira, estar presente e ter uma passagem rápida, mas se fosse marcante o suficiente para que o próprio calendário fosse mudado em relação ao nascimento de Jesus, que ele tivesse simplesmente fazer uma passagem marcante, tinha que ser realmente da maneira como foi, para que ele pudesse ser estudado e revido e, passando os séculos, continuasse sendo revido. Mas depois dele, ele continuou nos enviando emissários para nos relembrar. Eu acho que a gente não pode aceitar, não estamos falando sobre regulação da produção do pensamento, até só para introduzir o advento da própria doutrina espírita. Estamos lembrando de Francisco de Assis, né, que viveu entre 1172 e 1226, que ele tentou mudar a direção da igreja da época sobre o cristianismo. Ele tentou alertar, né, ao Papa e a direção daquela época, que a igreja estava muito mais voltada para o poderio econômico e político do que propriamente para cuidar do povo. Né? E que, de certa maneira, ele exemplificou na prática os ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo, o perdão, né? não valorizar as ofensas. Então, ele veio tentar relembrar, dentro do próprio Ocidente, os ensinamentos que Jesus tinha trazido. Né? E também, dentro da própria ciência, eu só trouxe um exemplo, né? Sempre existiu cientistas voltados dentro da religião, né? Do mesmo jeito que a gente hoje, quando a gente fala de física quântica, a gente fala dos físicos quânticos que são materialistas e daqueles que estão ligados a algum culto religioso, ou alguns autores chamam físicos quânticos místicos, que são muito mais voltados para a pesquisa do espírito, ou das próprias comunicações, ou de como o homem evolui, ou de como essa energia que dirige o nosso corpo transcende as próprias células. A gente tem neurocientistas também, cientistas de neurolinguística, uma série de áreas da ciência voltadas muito mais para a religião do que propriamente para conceitos materialistas. Eu falo religião no sentido de se religar a Deus, de estar muito mais preocupado com a própria evolução do homem dentro do planeta e, lógico, com a própria evolução do planeta, do que com qualquer glória que possa ter por sua descoberta científica. Então, eu só trouxe o exemplo de Leibniz, que viveu entre 1646 e 1716, foi a primeira cientista que falou que para que houvesse a vida, era preciso, que não era apenas uma célula sozinha não teria condições de ser vida. Era preciso que essa célula tivesse algum princípio vital, ou de alguma maneira um princípio energético que fazia com que essa célula, ainda nos seus primórdios, ainda de uma célula única, pudesse vir a evoluir e se diferenciar nos seres vivos. Né? A essa célula ele chamou da mônada. Até hoje é um termo que é escrito quando a gente se refere às bactérias primitivas. Né? Então ele fala que se você tivesse uma célula organizada capaz de se reproduzir, evoluir, se diferenciar, se agregar, era preciso que dentro dessa célula tivesse um princípio que a gente, dentro da doutrina espírita, a gente chama do princípio inteligente ou do princípio espiritual, que dirige toda a diferenciação dos seres vivos. E porque a gente sempre fala que Kardec estava preparado? Porque além dele ser pedagogo, estudioso de magnetismo, ele era reconhecido como professor, ele tinha livros publicados na França sobre pedagogia, ele era reconhecido em outros países, na Bélgica, na Suíça, onde ele tinha estudado. Então, assim, ele tinha conhecimentos de ensino, de como trazer informações, como buscar essas informações, como fazer uma pesquisa, como lidar com dados ou informações.
E, além disso, ele tinha também, instintivamente, os conhecimentos que ele tinha adquirido nas suas reencarnações passadas. Né? É reconhecido, ele mesmo admitiu, que o nome de Allan Kardec, que ele usou para escrever os livros da codificação espírita, ele pegou de uma reencarnação anterior, né, entre 58 anos antes de Cristo a 44 anos de Cristo, ele reencarnou como sacerdote druida na Itália, né, e a gente sabe que a civilização celta, dentro das civilizações antigas, também admitia a reencarnação, tinha o conceito do livre-arbítrio, que cada um era responsável por sua própria evolução, reconhecia a lei de causa e efeito e as escalas espirituais. Então, instintivamente, Kardec, pelas reencarnações anteriores, ele também tinha os conhecimentos prontos, de maneira que ele pudesse compreender todas aquelas milhares e milhares de informações que ele recebia, não só pelas reuniões que ele participava, mas por todos os cadernos de informações que ele recebia de outras partes do mundo que sabiam que ele estava estudando sobre a doutrina espírita e lhe mandavam as informações que tinha. Em relação à parte religiosa de Kardec, que a gente sabe que também era muito forte, uma das outras reencarnações que é aceita é a que ele teve entre 1369 e 1415, quando ele foi já russo, que era um religioso e pensador, e que também naquela época tentou mudar alguns conceitos religiosos. Né? Ele era contra as indulgências, ele era contra a conta de indulgência. Alguns o consideram até como um precursor das ideias protestantes, porque na realidade ele questionava várias condutas da Igreja Católica e achava que havia uma diferença entre o cristianismo e a religião dominante, entre as ideias, o cristianismo no sentido das ideias que Jesus Cristo tinha trazido, do que se via no Novo Testamento, nos Evangelhos, e a prática que era exercida pela Igreja dominante. E por causa disso ele acabou sendo condenado a morrer na fogueira. Né? E ele, nesse dia em que ele foi condenado à fogueira, ele disse, porque russo, né, fato, né? Então ele disse, hoje vocês estão incendiando o fato, mas eu voltarei como um filho, né? E aí terei muito ainda para viver. Muito acima das vossas figueiras. Isso. Né? Então, realmente, ele quando retornou, então ele tinha conhecimento de toda a filosofia, né, dos povos mais antigos, instintivamente, e tinha também esse conhecimento do verdadeiro cristianismo para, junto com todo o conhecimento que ele tinha como pedagogo, já na época em que ele estava como política, não sei o nome todo, eu não sei decoro o nome todo, mas Hipólito, eu tenho meu assessor aqui que sabe. Hipólito. Então, já pronto para que realmente pudessem participar dessas informações. Então, vamos voltar um pouquinho para isso. Daqui a pouco eu vou. Está acabando a pilha? Não precisa não, está no alto. Se acabar, eu vou continuar. Então, na verdade, eu também já falei sobre isso aqui, porque eu acho que é livro para todo mundo que gosta do Espiritismo, deve ler sobre a história do Espiritismo, porque a gente tem que sempre lembrar que a doutrina espírita foi codificada por Kardec na França. Mas, quando, na realidade, ele surgiu em vários países, não só nos Estados Unidos, mas na Alemanha, na Inglaterra, e estudiosos sobre o Espiritismo havia nesses países também. Tá? Então, quando a gente lê a história, esse livro, a gente até observa que só existe um capítulo sobre Kardec. Na realidade, ele fala desde o início das manifestações espíritas, que sempre ocorreram, né? Vai
dos grandes prédios que a humanidade fez até antes da constituição da doutrina espírita. Depois vai falar sobre o surgimento da doutrina espírita na Inglaterra, na Alemanha, e a gente vai vendo que na Bíblia, quando ele diz que aquelas batidas, as mesas girantes, todas as manifestações que ocorreram, elas ocorreram na realidade de uma maneira organizada. Elas ocorreram em várias partes do mundo. Né? Está te ouvindo, Eu vou continuar, não, lá embaixo tem um suco. Aí ele corre aqui e resolve o problema. Aí, assim, ocorreram em várias partes do mundo. Não só na França, então por isso que eu falei, o grande mestre de Kardec foi que ele, como cientista renomado, que era na época, e como reconhecido como professor, sendo convidado para falar em vários locais do mundo, ele assumiu assim a responsabilidade da codificação da doutrina espírita. Mas assim, batidas, né, essas manifestações aconteceram em todo o mundo. Agora esperar só um pouquinho. Bom, agora, foi um consenso geral, todos aprovaram o surgimento da doutrina espírita? Lógico que não. Né? Todo conhecimento novo tem que sempre terá o que os aceitam e os que combatem, isso desde o seu início, certo? Desde as primeiras manifestações, né, que ocorreram lá nos Estados Unidos, em 1848, desde esse período, havia aqueles que estavam interessados em conhecer o que estava acontecendo, e havia aqueles que se recusavam a pensar em alguma coisa e falavam, sem bucho, isso é alguma coisa que essas meninas estão fazendo. Então, assim, quando a gente fala dos contraditores ou dos detratores da doutrina espírita, a gente tem que levar em conta que até as evoluções da ciência, às vezes, são contestadas, né? Quando o homem foi à Lua, apesar de toda a documentação que aparecia na televisão, tinha gente que julgava que aquilo era mentira, que aquilo não existia. Então, vocês imaginam, se aquilo que as pessoas estavam vendo, que estava, né, todo mundo podia ver, não havia pessoas que não aceitavam a doutrina deles, imagina como alguém chegar e falar, olha, essas manifestações estão sendo ocasionadas, é um alerta do mundo espiritual, o mundo está se tornando materialista e o mundo espiritual está nos mostrando, espera aí, gente, a vida continua, né? Existe vida após a morte, sim. A vida, o que vocês vivem hoje, vai repercutir em vidas futuras. Então, esse alerta era geral, ele foi geral. E era preciso que ele acontecesse em locais em que houvesse grande divulgação. Qual era o grande centro cultural de divulgação nas Américas e Estados Unidos? Qual era o grande centro cultural século XVIII, século XIX? Era Paris. Então era preciso que essas manifestações fossem mais fortes nesses centros para que isso pudesse alertar o maior número de pessoas. Agora, detratores, contraditores, sempre existiram. E Kardec, inclusive, disse que há dois tipos, né, que ainda existem até hoje. Né? Há aqueles que seguem aquela linha, não vi, não gostei, não sei, não quero saber, não vai respeitar. Né? Então, ele dizia que havia